O golpe de sorte dado por Fux, né, contra o Careca do STF está surtindo alguns efeitos e está deixando a direita, tanto a direita quanto a esquerda, alvoroçados. A direita renova sua esperança e a esquerda fica desesperada com o que há de vir. Peço para você que já chegou agora na live, deixar o like, compartilhar ao máximo para que a gente alcance o máximo de pessoas. O canal tem sofrido ataques e o nosso alcance está extremamente reduzido, mas você pode me ajudar a vencer essa batalha compartilhando com seus amigos aí em todas as redes sociais que vocês participam, ok? Tios e tias do Zap, bolsonaristas, cristãos, grupos aí de política que você pode estar mandando aí o Mário Robert, tá? Deixa eu agradecer aqui a Ranelore, tá aqui com a gente, Naruag, quem mais? A Elizabeth Malistini, o Thiago Henrique também, que está com a gente aqui. Todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos. A Conceição de Maria Martins chegou aí. E o pessoal vai chegando aos poucos e eu peço para vocês deixarem o like. Enquanto isso, vamos acompanhar nosso querido Gustavo Gayer falando sobre esse golpe de sorte. O que pode mudar daqui para frente? Perde a metade da ditadura, né? Perde metade do poder dentro do STF aí, os que se achavam donos do poder, com essa mudança do Fux, que já foi aprovado, inclusive, pelo presidente do STF. Vamos lá. Com certeza isso pegou todo mundo de surpresa e foi uma movimentação no tabuleiro da ditadura brasileira que mudou o jogo completamente. Vocês perceberam nesses últimos dias que houve uma mudança nas turmas do STF? O Fux pediu para sair da primeira turma, a primeira turma que agora é conhecida como Câmara de Gás, tá? O Esquadrão da Execução. A primeira turma, que é a turma que hoje quem comanda é o Alexandre de Moraes, é a turma que condena os inocentes, que faz busca e apreensão em pessoas pelo crime de opinião. É ali o epicentro da ditadura do judiciário brasileiro, está ali na primeira turma. Inclusive é onde estão sendo julgados Bolsonaro e todas essas pessoas presas aí do 8 de janeiro. A única voz de sanidade dentro dessa primeira turma foi e está sendo do Fux. Pois o Fux decidiu mudar. Só que eu quero te explicar primeiro como que funciona essa questão das turmas do STF. Então, primeiro, você tem que entender que, embora o STF tenha 11 ministros, elas são divididas em duas turmas, que é a primeira e a segunda turma. É ali que acontecem a maioria das votações e das decisões, são nas turmas. Cada turma com 5 integrantes e tem o presidente da casa, que fica separado. Então aqui está o presidente, que neste momento é o Fachin. Então nós temos a primeira turma e a segunda turma. A primeira turma é a turma onde estão esses cidadãos aqui, ó. Olha que maravilha, povo bonito, olha que coisa linda. Esta é a turma da execução, que aqui você tem Zanin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Fux. Fux, a única voz da sanidade aqui dentro, mas é 1 contra 4. Ele acaba sendo minoria, acaba perdendo todas as vezes. O que o Fux decidiu fazer? Olha, Fux não quer mais participar desse esquadrão da execução, essa câmara de gás, e pediu para o Fachin para mudar de turma. Por que surgiu essa oportunidade? Bom, o Barroso pediu aposentadoria. Lembra que o Barroso arregou, não aguentou a pressão, sabe que vai levar a Magnitsky, não aguenta mais o que está acontecendo. Então o Barroso, ele pediu para sair, né? ele pulou fora, achando que dessa forma não vai sofrer Magnitsky. Ele pulou fora, abrindo uma vaga na segunda turma, que é essa turma aqui, ó. Só tira essa foto antiga, né? O Lewandowski não tá mais aqui, tá? O Lewandowski, ele já saiu, porque ele virou ministro da Justiça. Ele virou ministro da Justiça do Lula. O cara é vergonhoso, o apoiador do MST. E o Fachin, ele agora é o presidente da casa. Então, o que acontece? O Fux vai vir para esta turma de cá. Nessa turma, nós temos o Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro, o André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, duas vozes conscientes ali na nossa Suprema Corte, com o Fux. Duas vozes que ultimamente tá bem calada, né? Vamos combinar? Os mudinhos estão totalmente calados, bicho. Eu não sei que voz é essa que o Gustavo Gar tá ouvindo do André Mendonça e do Nunes. Eu não tô ouvindo voz, nem vocês estão ouvindo. Vocês que estão chegando aí, obrigado pessoal que está chegando, o Fábio. Sejam bem-vindos aqui à live. Muito obrigado pela presença de vocês e pela força que vocês estão me dando. Só peço para vocês ficarem até o final da live, tá? Porque tem muita gente que sai no meio da live. Fica até o final para o algoritmo reconhecer que o canal tá realmente tem um trabalho bem feito aqui, tá bom? Mas muito obrigado a vocês que chegam aí. Já deixa o like,
para ajudar o Mário Robert. Ó, então, o Fux foi para a segunda turma do STF, e aí, pelo que eu estou entendendo, vai ficar 3-2 lá para decisões, né? Então vai ficar com a maioria. Agora o Fux virou bolsonarista, vocês estão sabendo, né? Eles chamam ele de bolsonarista, é algo assim absurdo. O desespero que a esquerda tá, que eles não esperavam, isso aqui pegou eles de surpresa. Eles não esperavam essa debandada do Fux de sair da primeira turma. E eles ficaram assim totalmente horrorizados com isso, mas foi uma estratégia, cara. Eu não sei. Vamos lá, vamos colocar as nossas esperanças em Deus, né? Porque eu não confio nada no Fux. Talvez vocês que estejam me assistindo aqui, 80% de vocês também não confiam no Fux. Mas é uma esperança para o Brasil, né? Vindo para essa turma, sabe o que acontece? Eles formam três, ficarão três pessoas conscientes, três pessoas que não são ditadores, e vai deixar o Gilmar Mendes em minoria. Então vai ficar o Gilmar Mendes em minoria nessa turma. Isso bagunça o jogo completamente. Por quê? Uma turma vai ser a turma da ditadura, mas a outra metade do STF, olha que loucura, vai ser a metade da sanidade. Aqui nós teremos Cássio Nunes, André Mendonça e Fux, e também, obviamente, vai ter o Gilmar Mendes, e quem que é o outro que vai estar aqui? Eu tô tentando lembrar. Gilmar Mendes, agora eu esqueci quem que é o outro, cara. Vou procurar aqui e vou te falar. Vai ficar uma turma onde a maioria vai ser a maioria da sanidade. E o Fachin autorizou. Fachin autoriza Fux a compor segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi feito em plenário da corte. O ministro também encaminhou um documento. Mas logo depois que, quer dizer, logo depois que eles ficaram sabendo, né? Porque só depois que foi anunciado que realmente o Fachin autorizou o Fux ir para a segunda turma. Antes disso, quando eles estavam conversando lá dentro, o faraó resolveu se vingar do Fux e deu uma rasteira nele. Meu, esse cara, ele tá totalmente louco dentro do seu poder. O poder dele deixou ele cego. Ele não aceita que ninguém vá contra ele dentro do tribunal. É algo assim estarrecedor o que a gente vê todo dia. Esse cara já passou da sanidade mental, já tá em outro patamar. Eu acho que ali é espiritual o caso, viu? Para o presidente da corte, aqui, ó. Aqui. Solicitando a transferência. E foi concedido a transferência. Então, tá aqui, ó, na segunda turma vai ficar Gilmar Mendes, Dias Toffoli, eu esqueci do Dias Toffoli, advogado do Lula. Então, os dois vão fazer minoria, André Mendonça, Nunes Marques e Fux, formando uma maioria de 3. Então, olha que loucura. Mesmo tendo apenas 3 ministros do STF que pensam, eles farão maioria na segunda turma, ou seja, metade das decisões do STF voltarão a ser decisões de Constituição, de respeito à lei, de respeito a direitos fundamentais. Isso é um golpe gigantesco na ditadura do judiciário. Porque antes, as duas turmas tinham maioria dos ditadores. Agora não, uma turma, ou seja, metade do STF deixa de apoiar a ditadura. Obviamente, nos votos do plenário continuará sendo 8-3, mas como eu digo, a maioria dos votos acontece nas turmas. A maioria das decisões acontecem nas turmas. Isso é um golpe, cara, isso é a saída do Barroso. Por que eles fizeram isso? Eles decidiram assim, não, vamos sair o Barroso para o Lula colocar mais um. Só que a saída do Barroso abriu essa brecha do Fux ir para uma turma. Isso é um lampejo de esperança no meio dessa insanidade que a gente vive hoje. E tem mais, o Fux pode levar para ele um projeto, um caso que ele está relatando, que é o caso da inelegibilidade do Bolsonaro. Então, se ele leva para essa segunda turma, e a segunda turma forma a maioria, eles podem votar pela elegibilidade do Bolsonaro. Olha que doido, cara. E é exatamente isso que a gente quer. É exatamente por isso que a gente está ansioso aqui, do outro lado. É exatamente cada pessoa dessa que está na minha live, cada pessoa que está no chat aqui agora, 740 pessoas, obrigado pela presença de vocês. Sei que a maioria veio aí do Fábio Tom, tem me dado uma força aqui. O canal está sofrendo, né, com ataques aí,
e vocês sejam bem-vindos. Quem ainda não foi inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sino para você não perder as lives, tá? Mas sempre ao 12h20 eu tô aqui sem erro, tá? Então, a gente está ansioso por isso. As pessoas que estão no chat, as pessoas que me acompanham, que acompanham o Fábio, que acompanham tantos outros amigos, as pessoas estão orando, estão rezando pelo nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, não aguentam mais ver essa injustiça com ele. E a gente quer ver a justiça funcionando. E se a justiça vier por esses que a gente não confia, como eu disse, eu não confio no Fux. Mas se ele está sendo usado por Deus para fazer justiça no Brasil, que ele seja usado. Que ele consiga fazer a mudança realmente dentro da Suprema Corte do nosso país. Eu nunca fui a favor de fechar a Suprema Corte. A Suprema Corte, ela é essencial para o país. Mas mudar a atual conjuntura, o atual cenário dentro ali, o atual colegiado dentro do nosso Supremo, isso tem que ser modificado, porque os caras que estão lá, a maioria deles, tem viés político claro e é expresso em entrevistas que eles nem deveriam estar dando. Então essas injustiças têm que acabar. E a gente vai continuar lutando para que essas injustiças acabem no Brasil. Outro jurista muito importante, muito inteligente, quer dizer, a gente falou do Gustavo Gayer e agora eu vou mostrar o André Marcília, também traz qual que é o plano nisso tudo, o que a gente pode tirar de bom disso. Olha só. O Fux pediu para sair da primeira turma e ir para a segunda. Vamos explicar como funciona esse negócio? E eu vou te dar 3 razões importantes para isso ter acontecido, e isso muda a configuração um pouco dos julgamentos futuros do STF. Cresce juntos. Muito bem. O Fux pede para sair da primeira turma e ir para a segunda. O que ele fez? Ele fez um golpe, como alguns disseram? Não, isso está no regimento do STF. Ele tem direito de pedir nesse momento exato para sair da primeira turma para ir para a segunda. Qual é a composição do STF? Hoje, a primeira e segunda turmas, elas funcionam da seguinte maneira. Na primeira turma, já estou excluindo aqui o Barroso, estão lá Zanin, Carmen Lúcia, o Fux, que agora sai, o Moraes e o Dino. Na segunda turma, Gilmar Mendes, Toffoli, Fachin, André Mendonça e Nunes Marques. O Fux indo para a segunda turma tem aqui o primeiro gesto importante. É o seguinte, quando ele vai para a segunda turma, o novo ministro que entrará no lugar do Barroso necessariamente tem que ir para a primeira turma. Esse é o primeiro ponto. E isso é importante porque, vamos lá, isso é importante porque hoje tudo é julgado nas turmas. A primeira turma está julgando o processo do golpe. Ah, mas depois vai ter um recurso para o plenário, um recurso que talvez vá adiante, que pode ou não ir adiante. O plenário não é revisor das turmas. As turmas julgam como se o STF inteiro fosse. Então, é como se eles simplesmente julgam em nome do STF, você entendeu? O STF, o plenário, não é segunda instância da turma. Não existe. A primeira e segunda turmas julgam hoje como se o STF inteiro fosse. Portanto... Isso aqui é importante, pessoal, para nós entendermos, tá? O juridiquês disso tudo. Porque, assim, a gente tem a análise, eu não sou estudante e nem me formei em direito, eu só sei pelo que eu pesquiso, né? Eu, como jornalista, eu tenho que saber o que eu estou falando. Então, algumas coisas eu sei, mas é importante que um jurista renomado como o doutor Marcília fale a nós, traduza a nós o que está acontecendo. E tem muita gente que não tem acesso a esse conteúdo. Então, eu peço para vocês que chegaram aqui para compartilhar nos grupos de direito e ajudar o Mário Robert a chegar a mais pessoas, porque isso aqui é maravilhoso, tá? Essas aulas aqui que a gente recebe é importante para nós, tá? Deixa eu agradecer só a Maria Cristina aqui, que ela disse assim, ó, Mário Robert, sou inscrita no teu canal, mas não estava recebendo as notificações, né, Maria? Me inscrevi novamente. Pessoal, faça a mesma coisa, se você já era inscrito no canal, você se inscreve novamente e ativa o sino, porque senão você não recebe as minhas lives. O YouTube tá demais, viu? Meu Deus do céu. É isso aí, vamos com tudo. Vamos continuar assistindo. Tudo hoje é muito importante dentro das turmas, porque as turmas julgam tudo em nome do STF. Então, quando o novo ministro, que provavelmente vai ser o Messias,
vai para a primeira turma, ele entra lá na turminha da esquerda, né? Então você vai ter Zanin, Carmen Lúcia, vamos lá, Messias, só para a gente colocar o nome, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Pô, é a turma lá que você entrar lá com o pé direito no julgamento dessa primeira turma, você já está condenado. Então, óbvio que o Messias vai se somar a esse povo e não vai fazer muita diferença, vai ser um voto a mais. E outra coisa, vou citar aqui um levantamento que o jornal o Globo fez agora em agosto e dizia que 95% das decisões dessa primeira turma tomadas monocraticamente pelo Moraes são referendadas pelos demais juízes, pelos demais ministros da primeira turma. Ou seja, não só uma primeira turma esquerdista, como é uma primeira turma completamente submetida ao Moraes. 95% das decisões monocráticas do Moraes são aplaudidas pelos demais ministros. Quer dizer, a primeira turma não só é esquerdista, mas como também é uma primeira turma do Moraes. Ele manda e desmanda lá dentro da primeira turma. Então, o Fux, o Messias entrando nessa primeira turma não faz a menor diferença. Mas o Fux saindo dessa primeira turma e indo para a segunda turma passa a ficar mais equilibrada, porque a segunda turma vai ter o Gilmar, o Toffoli, o Fachin, mas é aí que entra o Nunes Marques, o André Mendonça e o Fux. Então há um equilíbrio, há uma chance, portanto, para a Constituição dentro da segunda turma. Já que as turmas hoje são tão importantes, há uma chance para a Constituição, para o garantismo, para os direitos, para a liberdade de expressão, para a direita ser julgada com algum tipo de visão que não é política, que é jurídica. Sabe o que eu achei mais engraçado, mais importante, na verdade? Engraçado não é, porque nada disso é engraçado. Mas mais importante nessa sustentação do Fux, que ele pediu de volta, né? Até para falar que estavam sendo até usadas piadas em conversas privadas no WhatsApp para condenar pessoas do 8 de janeiro. Ele falou isso na cara do faraó. Olha, está sendo usado piadas, piadocas, conversas de bar, conversa entre amigos para prender pessoas aqui dentro. E a minha consciência não me deixa falhar desse jeito. A minha consciência, sabe o que significa isso? E o que eu comecei a pensar, pessoal? Que Deus está fazendo com que o Fux repense o que ele está fazendo. Deus, eu acredito nisso, tá? Eu não sei vocês se acreditam, eu tenho uma experiência clara com isso, mas eu acredito que Deus, o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso é o que a palavra de Deus diz. Você sabia disso? Que o Espírito Santo de Deus, ele nos lembra da justiça e do juízo. Vocês estão entendendo? Então eu estou achando que Deus, neste momento, está usando o Fux, que não é uma pessoa nada santinha, volto a dizer. Não confio nele. Mas está usando ele como um dos mais velhos lá dentro, um dos juízes que tem mais tempo de casa, que tem moral lá dentro para mudar o jogo. Ele não está conseguindo dormir. Ele diz que a consciência dele não está deixando com que ele deixe essas coisas erradas passarem em branco. Isso é maravilhoso. E aí eu falo para vocês que estão aí do outro lado, que a minha missão todos os dias é fazer com que você não desista. É fazer com que você não baixe a guarda, com que você não entregue os pontos. E aí eu não aceito quando chega pessoas aqui desmotivando as outras pessoas que estão acompanhando o canal. Que querem que o Brasil mude, que acreditam num Brasil melhor. Porque eu acredito num Brasil melhor. E é por isso que eu estou aqui todos os dias. É por isso que nós estamos aqui. Então nós não podemos baixar a guarda. Vocês não estão entendendo. Algumas pessoas não entendem e é preciso que a gente, como nós levantemos o povo de Deus, levantemos o povo, os patriotas no Brasil. Nós, quando eu digo nós aqui, não são nós youtubers, não, são vocês aí do outro lado. Nós precisamos levantar uns aos outros. Precisamos dar as mãos uns aos outros. É o que o Fábio fez agora, né? Mandou o pessoal deles
Fábio Tom mandou o pessoal do canal deles para cá. Não é porque eu sou bonzinho, não é só porque eu sou amigo dele, não. É porque o Fábio, ele ama o Brasil e ele quer que mais canais de direita se levantem. Porque a gente não pode desistir. Nós não podemos entregar os pontos, porque se a gente entregar, já era. A esquerda ganha pelo cansaço, pessoal. E nós não podemos dar esse gostinho para a esquerda maldita, tá? Obrigado aí a todos que estão fazendo parte, mais de 600 pessoas. E aí nós temos mais notícias aqui, ó. Olha só que interessante isso aqui, ó. Geyer aciona CGU, Polícia Federal e PGR sobre denúncias de Carvajal. Vocês sabem que o Hugo El Pollo Carvajal, ele é um ex-integrante do governo de Hugo Chávez, na verdade é um dos maiores narcoterroristas do mundo, foi capturado na Espanha, foi preso na Espanha, da Espanha foi deportado para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos ele está abrindo o bico, ele está falando tudo, como eu disse aqui no canal, como o Fábio Tom disse no canal dele, como nós falávamos sempre, o Hugo Carvajal, a gente fala dele há vários anos, desde que a Elisa Brown trouxe as denúncias, a gente fala, esse cara, ele vai ser, o FBI vai encostar ele na parede, vai dar uma oportunidade de delação premiada para ele, ele vai agarrar, ele vai pegar prisão perpétua, mas ele vai ter algumas regalias dentro da prisão, e ele aceitou. Ele aceitou. Principalmente, deve ter aceitado a proteção máxima do FBI, a proteção máxima das autoridades americanas, porque querem eliminar esse cara. Vocês podem ter certeza disso. E aí diz assim, ó, o deputado apresentou requerimentos para apurar declarações do ex-general venezuelano sobre repasses a partidos e líderes de esquerda. Tem outro, né, que fala, um ex-secretário do governo americano disse que o Brasil foi fortemente financiado pela Venezuela. Por isso que Lula estendeu um tapete vermelho pro terrorista do Maduro aqui no Brasil. Tem que pagar a dívida, né? Não é porque eles são amiguinhos, é porque tem que pagar a dívida, né? A dívida se estende, não é isso? E aí eles têm que fazer alguma coisa mútua ali para poder fazer com que eles tenham essa proximidade. O deputado federal Geyer apresentou 4 requerimentos na Câmara pedindo a apuração das denúncias feitas pelo ex-general venezuelano Hugo Armando Carvajal, conhecido como El Pollo. Carvajal afirmou que o regime chavista financiou partidos e lideranças de esquerda da América Latina e na Europa com recursos da estatal petroleira PDVSA. Nos pedidos apresentados entre 20 e 22 de outubro, Geyer solicita à Controladoria Geral da União informações sobre eventuais transferências internacionais de recursos entre Venezuela e Brasil. Eita, hein? A casa caiu, hein? Rapaz, se a Procuradoria-Geral da República, a Controladoria-Geral da União aceitar esse pedido do Geyer, rapaz, o que a gente vai descobrir? Salve-se quem puder, hein? Vai ser um corre-corre lá dentro. Olha só. Aí diz assim, ó. Além dos pedidos de informação e investigação, o parlamentar apresentou um requerimento na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. O pedido é de uma audiência pública para debater as denúncias e seus possíveis reflexos na soberania e nas relações diplomáticas do Brasil. Então, eu tô tentando imaginar, eu tô tentando conjecturar dentro da minha mente como que tá o símbolo do cobre desses que estão lá na esquerda agora, nesse momento, desses que estão entranhados no sistema. Quem sabe aí qual que é o símbolo do cobre na tabela periódica? É porque a gente não pode falar algumas palavras, então a gente usa termos agora químicos para falar com vocês. Qual que é a sigla do cobre na tabela periódica? A Dilcé sabe. A Dilcé, ó, Gabriel José
Já sabe, ó, Seul, tá? Então, sempre que eu falar o símbolo do cobre aqui, foi o Dr. Caivano que trouxe essa ideia. Sempre quando eu falar sobre símbolo do cobre aqui, é o Seul, tá? Porque a gente não pode falar algumas coisas, então a gente acha alguns artifícios aqui para falar o que a gente tem que falar. Então, o símbolo do cobre não passa nem o Wi-Fi. Tá bem apertadinho, como disse a Sayonara aqui, ó. A Gladys falou aí, ó. Olha lá. Seul vem grandão. Aí, ó. Tá vendo? Em letra maiúscula ainda. É Seul com letra maiúscula. Tá fechado aí, ó. Vocês gostam, né? Xbox Destruidor. Ó, o Morvan. Seul fechado. É, não passa nada. Não passa um fio de cabelo. Tá difícil pra esquerda ultimamente. Vamos lá. Venezuela canaliza dinheiro sujo para o Brasil, diz ex-assistente do Tesouro Americano. Opa, então não é somente Hugo Polio Carvajal que esteve por dentro de toda essa sujeira. Não é somente o ex-general venezuelano que vem denunciar esses financiamentos contra o povo brasileiro, porque se estavam financiando a esquerda no Brasil, financiavam algo contra o povo de bem desse país. E aí eu falo para vocês, se fosse um país sério, essas eleições passadas seriam aceitas? Se fosse um país sério, essas eleições passadas permitiria que o Barba subisse aquela rampa? Se esse país fosse um país sério, que realmente gostasse da justiça, fosse um país que tem os amantes da justiça no Suprema Corte, no TSE, teriam permitido com que as últimas eleições seguissem até o fim? Ah, então aquelas pessoas não que tentaram um golpe, porque não houve tentativa de golpe no Brasil. Sem armas, sem alguém à frente, não há tentativa de golpe. Isso é coisa da cabeça deles. Isso é narrativa mentirosa e falaciosa. Então, aquele povo que estava revoltado, com a Bíblia debaixo do braço, gritando pela liberdade do nosso país. Então, aquele povo, eles realmente não estavam ali de brincadeira? Então, aquele povo realmente fez aquilo que estava no coração deles? Um sentimento de impotência que eles queriam externar. E estavam apenas gritando a sua liberdade, porque eles estavam vendo, assim como nós vemos, que o Brasil nunca foi liberto. O Brasil sempre esteve nas amarras, principalmente do comunismo, do sistema. E que quando a gente pede liberdade, como o povo do 8 de janeiro pediu a liberdade, gritou a liberdade na frente dos poderes do Brasil, essas pessoas foram presas porque estavam ali lutando pelo seu país. Olha, sinto te dizer, a Bíblia diz assim que ai daquele por quem vem o escândalo. É melhor que se pendure uma pedra no pescoço e se jogue de um precipício. É o que diz a palavra de Deus. E a expressão ai é quando você está sentindo dor. Ai, diz a palavra. Ai daquele. E aí, quando diz assim, é melhor que se amarre uma pedra no pescoço e se jogue de um precipício, é porque vem chumbo grosso por aí. E eu digo para vocês, com todas as letras e com toda a certeza do meu coração, a justiça dos homens falha e vai continuar falhando. Mas a justiça de Deus, cara, a justiça de Deus, essa vem a galope. Logo mais a justiça de Deus está chegando. E a palavra diz, ai daquele por quem vem o escândalo. Ai daqueles que tocarem nos olhos na menina dos olhos de Deus, diz a palavra também. Sabe qual é a menina dos olhos? É isso aqui, ó. A menina dos olhos é aquelas partes do olho, né, que são rasgadinhas aqui, são a menina dos olhos de Deus.
Ai de quem tocar na menina dos olhos de Deus. Ou seja, o povo de bem, o povo de Deus, o povo que clama, o povo que reza, o povo que estava nos quartéis, rezando não para pneus, rezando para um Deus todo-poderoso livrar esse Brasil das amarras do sistema. Vocês podem ter certeza que Deus recolheu todas as lágrimas. Todas as lágrimas. Deus tem recolhido e na hora certa vai vir a justiça. Na hora certa. E aí a nossa reportagem continua. Marshall Billingslea, ex-secretário assistente de financiamento e terrorismo do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, afirmou que o regime venezuelano utilizou dinheiro sujo para financiar campanhas políticas de esquerda em países da América Latina, incluindo o Brasil. Dinheiro de narcotráfico. Dinheiro de narcoterrorismo, financiando a esquerda na América Latina e no Brasil. E ninguém vai fazer nada. Gustavo Gayer está fazendo a parte dele. Tomara que surta resultado. O regime que espalhou o socialismo na América Latina é o venezuelano. É o dinheiro sujo e corrupto da Venezuela que financiou campanhas de Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Eles canalizavam dinheiro para o México e o Brasil, com a democracia na Venezuela. Acaba o dinheiro para campanhas socialistas na região. Entendeu? Se a democracia volta na Venezuela, acaba o dinheiro do financiamento da esquerda na América Latina. Acaba. Detona o Foro de São Paulo, de dentro para fora. Não tem mais dinheiro para financiar. Com a democracia na Venezuela, acaba o dinheiro para campanhas socialistas na região. Receita de petróleo para Cuba e apoio a Nicarágua, afirmou Billingslea aos senadores norte-americanos. Aí eu falo para vocês, se Trump realmente intervir na Venezuela, se Trump, porventura, mexer os seus pauzinhos, ou se Maduro entregar o poder da Venezuela, porque Maduro está entregando até quase o símbolo do cobre dele para o Trump deixar ele em paz. Tá morrendo de medo. E o Trump está pressionando. Eu não acredito que Trump irá invadir a Venezuela, tá? Eu não acredito que Trump vai invadir a Venezuela. Mas eu acredito que Trump está fazendo pressão para que Maduro entregue. Está quase entregando. Há alguns dias eu trouxe uma matéria aqui de que havia um acordo de Maduro entregar para a vice-presidente do país para ele sair fora. E aí os Estados Unidos tomam conta das eleições próximas, fiscaliza as eleições próximas da Venezuela. A democracia volta para a Venezuela e acabou Lula. Acabou o PT, acabou o PSOL, acabou toda a esquerda maldita da América Latina e do Brasil, porque não tem mais dinheiro para financiar. Só se vier dinheiro do Soros agora. Só se vier dinheiro do globalismo. Mas acabou para eles. Se Maduro cai, se a Venezuela volta à democracia, acabou. Porque, pelo que consta, a Venezuela é que suporta a esquerda mundial. Sem dinheiro, o que eles vão fazer? Só no gogó aqui, ó, eles conseguem converter várias pessoas. Mas para eles convencerem várias pessoas, tem que também dar dinheiro. E aí, como é que faz? Então, eu acredito que eles estão perdendo o sono com medo dessa reviravolta brusca. Eu vou falar com vocês agora sobre, novamente, o Fux, ó. Eu vou falar com vocês sobre o que o STF fez de reabrir a investigação do Valdemar da Costa Neto. Vocês se lembram disso? Valdemar que há poucos dias estava tentando colocar água no chope do Eduardo Bolsonaro. Vocês estavam vendo isso aí. O Centrão está tentando escantear o Bolsonaro de vez para colocar um outro candidato no lugar de Bolsonaro. Nós não vamos aceitar. O nosso candidato é Jair Messias Bolsonaro, não há outro. E nós vamos continuar lutando para que Bolsonaro volte a ser livre e elegível para 2026. Nosso candidato é Bolsonaro.
Eleições sem Bolsonaro é golpe. E o Valdemar da Costa Neto se lascou, né? Porque deu as mãos pro faraó, falando que não, já era. Bolsonaro já foi preso, deixa ele preso, né? Já era, ele cumpre lá 1 ano e meinho, né? 1 aninho e meio. O Valdemar acha que a gente é trouxa, né? Ele acha que a gente é estúpido, né? E aí o Kim Paim vem com essa resposta, olha só. Quem também estava ocupado, não sei nem se estava ocupado, né? Porque abriu a boca várias vezes, mas para jogar contra, era o seu Valdemar Costa Neto, começando a falar sobre ele, novamente investigado. Valdemar não poderá mais ter contato com Bolsonaro. O plano do Valdemar, que tá vendo de vento em popa, né? Pelo menos eu acho que é o que passava na cabeça dele. Bolsonaro preso, incomunicável, ficando cada vez mais fácil pro Valdemar impor as suas vontades políticas junto ao Duda Lima. E agora o Valdemar, né, já não consegue mais conversar com o Jair. Aí já começa a ficar um pouco mais difícil. E se esse processo contra o Valdemar acelerar, aí, rapaz, pode ser inclusive a chance perfeita do Duda Lima assumir o partido e viajar para Mônaco sozinho. O Supremo reabriu investigação contra o Valdemar, né? Aí o Vilimil comenta, pronto, agora o Duda Lima faz uma campanha contra as acusações do 8 de janeiro, né? Ou talvez não, às vezes o Duda Lima tá contente, né? É um jeito de se livrar do Valdemar. Falando o óbvio, acho que não precisa ser muito inteligente para entender o que está acontecendo. Valdo Cruz e André Sadi fazem uma grande discussão, né? Trazendo assim um bastidor que acho que ninguém jamais imaginaria, de que o PL foi surpreendido com reabertura de investigação contra Valdemar e, na visão deles, isso tem implicação nas eleições de 26. Meu Deus! Tu já pensou se, através de ação como essa, decide caçar o PL? Acabar com um partido político, que é o único partido político de oposição neste país? Meu Deus do céu. E agora? Nossa. Será? Não. Isso aqui é só uma coincidência, né, Valdemar? Era tão simples, bicho. Era só, desde o início, Valdemar não agir que nem um danado. Duda Lima não agir que nem um danado. E eles, sabe? Conversarem com seus amigos Kassab, seus amigos Marcos Pereira, do Republicanos, seus amigos Ciro Nogueira, seus amigos Rueda. E falar a verdade. Aproveitar todo o espaço que eles possuem na imprensa para, ao invés de queimar e difamar Eduardo Bolsonaro, lá Eduardo estava celebrando isso, isso. Não, cara, vai lá para contar a história. Quanto que Eduardo realmente estava celebrando? Quanto que Eduardo realmente estava batendo no peito com orgulho de falar, eu estou lutando contra a ditadura que tomou conta nesse país? Mas segundo Ciro Nogueira, na ditadura, Moraes é o grande nome, né, da democracia brasileira. Então, toda essa situação está chegando exatamente pela omissão de muitas pessoas. E eu tenho certeza que muitas delas se omitiram ao longo do tempo porque realmente queriam que Bolsonaro fosse preso. Só que eles não contavam que talvez eles caíssem no buraco junto. Inclusive era muito estranho, né, o Valdemar não ter sido denunciado lá atrás. E agora foi, né, Valdemar? Valeu a pena? Valeu a pena, Valdemar? Toda essa articulação que está sendo feita? Troco de quê, né? Aí tu tem que aturar também o Pablo Hortelado, lá do Sebrap, do FHC. Um garotinho também que tá aí da More in Common, outra ONG. Recebe aí patrocínio da turma dos Soros, dos seus projetos. Aí ele vem falar, a votação de hoje tem um significado especial, porque vai delimitar para o próximo período eleitoral o limite no qual as pessoas vão poder expressar suas dúvidas sobre a segurança dos sistemas das urnas eletrônicas. Por um lado, é preciso proteger a liberdade de expressão, por outro, não deve ser permitido, sem qualquer tipo de evidência, organizar uma campanha de descrédito que gere instabilidade política. Traçar esse limite serão das tarefas. Como esses caras se desdobram, né, bicho? Pra tentar bancar a sua narrativa, né? Como eles se desdobram. Parece até cômico, às vezes, eu dou risada assim para não chorar, né? Porque realmente é algo assim surreal, cara. Como esses caras sustentam a farsa deles. O que vai ser desse julgamento hoje é uma espécie de marco que pode
do que pode e o que não pode ser dito em 2026. E eu acho que todo mundo já entendeu, né? O que não pode ser dito. Depois de tudo que já rolou, tá bem óbvio, tá bem fácil de entender. Todo mundo sabe que a liberdade de expressão, né, não foi atacada. Ela foi protegida ao final. Só para dar conta dos bolsonaristas malucos. Pois bem, vamos começar a falar de 26. É falar do senhor Cleitinho. Já tá pensando em ser governador de Minas Gerais. E aí ele deu entrevista, falou poucas e boas, como por exemplo que ele não vai apoiar Eduardo Bolsonaro. Ele não é obrigado a apoiar quem Bolsonaro apoia, o Bolsonaro indica. E aí, após ser cobrado por isso, o Cleitinho, ele atua da mesma forma que o Chiquinho, ele inventa uma coisa nova, ele se esconde atrás de algo e distorce o que foi dito para passar batido. Cleitinho, inclusive, acionou o perfil oficial do Senado para tentar passar pano para ele. Como é que pode uma coisa dessa, hein? Você tá vendo como isso daqui te mostra que quando os parlamentares da direita querem falar com a imprensa, eles falam. Eles falam, gente. Dentro de todo gabinete parlamentar, com certeza tem sempre alguém que é da assessoria de comunicação, que tem um bom diálogo com a imprensa. Por que Cleitinho não se moveu antes, de forma similar, para defender pautas importantes? Tá ali, ó. Cleitinho pede perdão a Bolsonaro e diz que a entrevista foi tirada de contexto. Não foi não, Não foi não, Cleitinho. Foi Para não. de mentir, cara. Só pede perdão. Só peça perdão. Não minta, não. Rapaz, o tanto de traidor, que se apegou a Bolsonaro, não é brincadeira não, viu, bicho? Não é brincadeira não. Vocês vão ainda saber de mais alguns, tá? Vocês ainda vão descobrir mais alguns que eu sei, mas que eu não posso falar porque o amor da direita faz com que a gente se torne vilão se a gente começar a falar de algumas pessoas aqui. Mas vocês ainda vão descobrir ainda que tem pessoas que só chegaram perto de Bolsonaro, estão usando o nome de Bolsonaro para se eleger, e que logo lá na frente serão outros traidores. Não vai acabar, tá? Essa fila de traidores só aumenta. O Cleitinho agora vai pedir desculpa, porque ele viu que a casa caiu para ele. Quando os parlamentares de direita querem, eles arrumam entrevista em tudo que é canto. Exatamente. Ligou pro Capelli, pediu para ser entrevistado. Eduardo Bolsonaro perderia para Lula em 2026, disse senador bolsonarista. Mas Cleitinho, na entrevista, ele falou que ele não é bolsonarista, não. Ele falou que ele não é nem petista nem bolsonarista, ele é Jesus Cristo. Eu acho que essa manchete tá injusta, sabe? Acho que não vale a pena colocar bolsonarista porque ele não se classifica assim. Ele é Jesus Cristo. E ainda mais atacando Eduardo, né? É meio incoerente. Mas enfim, Cleitinho afirma assim, prudente Eduardo se lançar candidato. O parlamentar sustenta que uma campanha presidencial demanda presença física no Brasil. Em conversa com a coluna, Cleitinho também avaliou que os nomes de Michele e Flávio, né, para a eventual corrida. Não acho prudente Eduardo ser candidato, até porque não estará no Brasil. Ele perderia contra Lula. Pronto, Cleitinho é evidente. Ele já sabe do resultado. Ele não sabe como vai estar o Brasil no ano que vem, o que vai acontecer nesses meses, mesmo sabendo que a política de mês para mês a coisa pode mudar por completo. Ele não faz a mínima ideia, mas ele é evidente. E ele já determinou que Eduardo vai perder. E parece também que Cleitinho não consegue enxergar que muitas vezes não, sempre, existe também vitórias na derrota. A importância de realmente ter um candidato alinhado, né? Não que alguém queira perder, né? Mas eu acho que o Cleitinho deveria ter outro tipo de comportamento da entrevistas. Ele continua. Ele prosseguiu. A Michele Bolsonaro é um bom nome, mas temos que ter um Senado forte na próxima legislatura. Isso aqui é uma forma bonita de escantear a Michele Bolsonaro, né? Exatamente. Falando, não, ela vai ser senadora. Ou seja, tu não aceita também a presidente. Eles não têm maioria aqui no Senado, mas uma chapa com ela à presidência, seja como vice do Tarcísio ou do Ratinho, é uma chapa fortíssima. Assim, eu não acho que a Michele Bolsonaro deveria ser cabeça de chapa. Eu realmente não acho isso, mas o Cleitinho querer determinar qual a posição que cada um tem que disputar e vice de quem é meio duro, sabe? O cara não é ninguém e já tá querendo sentar na janela. Em relação É igual a uma outra aí, eventual né? candidatura de Flávio, a avaliação de Cleitinho foi mais concisa.
Flávio é muito preparado, é extremamente preparado. O difícil de arrumar uma desculpa, né, Cleitinho? Cleitinho disse que mantém gratidão a Bolsonaro e que passou a ser atacado por influenciadores de direita. Olha como são as coisas, né? Fui atacado. Após questionar a efetividade de Eduardo como postulante à presidência. E afirma que não votará necessariamente no candidato que Bolsonaro apoiar. Vocês acham, gente, que o Cleitinho falava de ataques ou de críticas? Vocês percebem como é que funcionam as coisas? Essa é a união da direita. Sempre que você aponta para um oportunista, ou ele se esconde atrás, né, de... Ai, vamos unir a direita. Ou, estou sendo atacado. Nunca É é hora de crítica. briga. Nunca é crítica. Tudo que eles falam é aceitável, É hora de é briga. conselho. É hora de Mas dividir. se você fala contra eles, é ataque. Já já ele fala que é um gabinete do ódio, manda te prender. O Mafia coloca aqui, né? Lá de trás, notícia antiga, das eleições. Cleitinho promete lealdade a Bolsonaro caso seja eleito senador. Marfinha participou ontem, foi sensacional o programa Tamo Junto, lá no canal Tamo Junto. Quem não assistiu, depois vai lá no Tamo Junto para assistir. Foi sensacional a entrevista, o Marfinha estava lá, que é o que postou aqui, né? O Marfinha é muito ativo no Twitter, e ele esteve conosco ontem na bancada, foi sensacional. A gente também fez várias revelações lá de traíras do Bolsonaro. O candidato mineiro participou de comício com o presidente de Divinópolis e disse que para falar mal do presidente lá no Senado, vai ter que passar por cima de mim. Deus está vendo. Aí o Mafia diz, né? Tem senador mais descaradinho e picareta que o Cleitinho? Tem sim. Mas o mais traíra não tem não. Isso daqui não é homem. O Gil Diniz compartilhou uma postagem da Tsu que ela coloca um recorte um pouco maior, que o Cleitinho diz que ele não é bolsonarista nem petista, ele é Jesus Cristo. E o Gil Diniz levanta um ponto Isso é engraçado. que eu acho que para bom entendedor, meia palavra basta, né? Se o Gil está levantando alguns pontos, é uma espécie de pergunta retórica, né? Para não criticar, já criticando. O Gil está fazendo críticas, né? Também a possíveis candidatos em São Paulo. Vejamos pelo lado positivo. Cleitinho teve a coragem de externar sua ingratidão e sua independência, depois de ter sido eleito senador por causa do apoio do presidente Bolsonaro. Minha preocupação é com os candidatos ao Senado em São Paulo e no resto do Brasil, que silenciam nesse momento sobre a perseguição ao presidente Bolsonaro, ao Eduardo e a todas as vítimas da perseguição política que sofremos. Se o pré-candidato não fala nada agora, que precisa do nosso voto, por que ele falaria depois de ser eleito senador em São Paulo, pela direita? Aí você pensa, veja os nomes que estão aparecendo na pista, né, como possíveis candidatos ao Senado, e acho que fica meio fácil de você entender quem que o Gil Diniz está endereçando as críticas dele, né? Mas o Gil não quer dividir a direita. Então o Gil não coloca nomes, né, Gil? Gil tem tempo. Gil tem tempo de estrada. Ele sabe que às vezes não adianta apontar o dedo. É melhor. Se aponta o dedo, você mostra que tem gente que é safada ao lado de Bolsonaro, né? Ao lado dos bolsonaristas, se finge de bolsonarista. Só que quando você dá nome, você perde muitos inscritos. Muitas pessoas saem do seu canal, começam a te xingar, começam a falar: tô saindo daqui porque você tá falando besteira, que as pessoas não gostam da verdade. É isso que é a realidade. Então, eu também parei de dar nomes. E eu quero que as pessoas têm que ter o seu próprio filtro, né? Não cabe a nós ficar... A gente tenta alertar, mas as pessoas não querem entender, não querem aceitar. Então parei com esse negócio de dividir a direita, né? Ai, para de dividir a direita. Eu sou a favor de dividir a direita. As pessoas que realmente são verdadeiras ao lado do nosso capitão e as pessoas que são falsas e estão ali somente para sugar o nome Jair Messias Bolsonaro. Tem muito desses aí espalhados por todo o Brasil, tá? Deixa eu pedir uma ajuda para vocês que gostaram do meu trabalho aqui no dia de hoje. Nós temos aqui um sorteio, tá? No dia 4 de novembro agora.
eu vou sortear 4 prêmios aqui no canal. Então, se você puder participar e me ajudar, participe, vai ter uma roleta aqui e eu vou fazer este sorteio no dia 4/11 ao vivo aqui na live de 12h20. Então participe do sorteio. pixmariorobert@gmail.com, a chave Pix para você fazer uma doação para o Mário Robert de qualquer valor. Uma chance é R$10. Então, uma chance é R$10. Se você doar R$10, seu nome vai entrar uma vez na roleta. Se você doar 20, é 2 vezes, 30 e assim sucessivamente. Quanto você puder doar para me ajudar a continuar aqui nesta pegada, neste trabalho, me ajude se você acredita que o meu trabalho é relevante para ajudar o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro a continuar esse trabalho de levar, né, a direita aí em todos os povos. Então eu peço para você me ajudar. A sua participação é muito importante para a minha vida e para a minha família, e que Deus abençoe grandemente a sua família, aqueles que doarem, que conseguirem doar. Esse mês tem sido difícil, tá? Se entrou aqui 50 pessoas no sorteio, foi muito, né? Então eu peço para você, que se você puder ajudar aqui no sorteio, isso ajuda pra caramba, assim, o pagamento das contas que a gente tem aqui, e são muitas, para manter o canal no ar, tá bom? Então, que Deus tocar no seu coração, faça essa doação com carinho. A gente se encontra, então, na próxima live, sempre ao 12h20. Ao longo do dia, pessoal, eu vou soltar vídeos aqui no canal. Então, se você puder, dá uma olhadinha no canal aqui ao longo do dia. Ajude os vídeos também a serem impulsionados, tá bom? Eu não pago impulsionamento de vídeo porque não compensa. Então, eu preciso da sua ajuda para poder fazer com que os vídeos e as lives aqui sempre bombem, tá? Então se inscreve, ativa o sino para não perder absolutamente nada. E eu vou colocar na tela para vocês uma análise breve para a gente tirar a nossa conclusão do nosso querido Olímpio Araújo, meu querido amigo vereador aí de Curitiba. Olha só a análise que ele trouxe. O bicho vai pegar e o Trump vai colocar com pimenta. Vamos lá então entender um pouquinho do que está acontecendo e como o Trump vai humilhar Lula na Malásia. Com expectativa de encontro, Vamos voltar. Com expectativa de encontro com Trump, Lula embarca nesta sexta para a agenda na Malásia. Presidente brasileiro e líder norte-americano estarão no mesmo evento. Fontes dos dois governos confirmam disposição mútua para a reunião, que pode ocorrer no domingo. Mentira. É a Globo News mentindo mais uma vez, não é mesmo? Desesperam, né? Donald Trump já deixou claro, só vai encontrar Lula no Salão Oval da Casa Branca. Mas a Globo e outros veículos esquerdistas noticiam uma exigência de Lula, porque Lula tem medo de ir para os Estados Unidos e tem medo de entrar na Casa Branca, que eles se encontrem em um território neutro. Isso aconteceu desde a Assembleia Geral da ONU, onde eles se encontraram por 39 segundos em um corredor, e Lula saiu, como sempre, bravateando por aí, que o encontro foi maravilhoso e que o Donald Trump adorou ele. Cara, como que você consegue ter uma relação, a não ser que seja aquela situação de amor à primeira vista, né? Aonde em 39 segundos Lula conquistou o coração de Donald Trump. Depois Trump fez aquele discurso completamente debochado. Ele acreditou, falando que rolou uma química. Lula e que acreditou. O Lula é um homem bom, tentando atrair ali o otário para a sua armadilha. E Lula novamente utilizou isso como uma grande campanha, tentando demonstrar o quanto ele é um grande estadista. E aqui a gente vê no site da própria Agência Brasil. Lula quer discutir com Trump a punição dada a ministros do STF. É o que eu falei para vocês. Acabei de falar isso aqui para vocês. Ele vai lá. O único objetivo do Lula se encontrar com Trump, se houver esse encontro no domingo, que eu acho que vai dar uma dor de barriga no Lula. Eu acredito que Lula ou vai para o hospital, vai dar uma dor de cabeça, né, por causa da cirurgia do cérebro dele. Impressionante, o cara faz uma cirurgia no quadril, o cara corre. Aí o cara faz uma cirurgia no cérebro, o cérebro dele melhora assim rapidamente, como um passe de mágica, um senhor de 80 anos de idade, né? E ele tá aí para todo lado aí. Então é muito esquisito tudo isso. Mas o objetivo de Lula com esse encontro de Trump
É só pedir, só implorar para que o Trump alivie para o Alexandre de Moraes. Será que o Trump vai aliviar? Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos se encontrarão na Malásia. De novo, será que se encontrarão mesmo? Tenho Será que minhas Donald dúvidas. Trump está disposto a discutir a punição dada aos ministros do STF? Olha, eu vou falar pela milésima vez, eu sei que eu sou grosseiro em algumas formas de falar aqui às vezes, mas precisa ser muito imbecil, muito idiota, muito otário, ou estar ganhando alguma coisa do regime lulista para acreditar nesse tipo de coisa e repetir esse tipo de besteira. Donald Trump não recuou em decisão nenhuma até agora com nenhum país, inclusive a China, que é a segunda maior potência do mundo depois dos Estados Unidos e é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos no mundo. Exporta e importa ali, sei lá, 100 vezes mais do que o Brasil para os Estados Unidos. Donald Trump impôs uma taxação de 155%. Começou com 100%. Xi Jinping não voltou atrás, não negociou com Trump, passou para 155%. Agora você, que é uma pessoa lúcida, que está me assistindo aqui, que acompanha as notícias, que tem acompanhado todo o desenrolar dessa história, você realmente acha que o Lula, chegando de mãos vazias para Donald Trump, sem nada para oferecer, não só sem ter feito o que era para fazer, mas ainda fazendo coisas que não eram para fazer, vai conseguir negociar alguma coisa com o Trump? Tem que ser muito burro. Olha, tem que ter feito assim uma pós-graduação em Paulo Freireanismo para acreditar nesse tipo de coisa, né? E aí você só vê Paulo esses Freireanismo é jornalecos de bom esquerda. demais, cara. Brasil, de fato, Lula diz que pretende mostrar a Trump que houve equívoco nas taxações e acredita no sucesso da negociação. É sério mesmo isso, cara? E depois acusam a gente de fazer fake news, né? Olha que bravata. O grande problema disso é que a humilhação de Lula não vai ser só pelo simples fato de Trump nem recebê-lo lá na Malásia, mas porque esse barulho que ele está fazendo em cima dessa situação, de que ele vai negociar as punições dos ministros, de que ele vai negociar as taxações, de que ele vai mostrar para o Trump que o Trump está errado e foi enganado pelo Eduardo Bolsonaro. Uma hora isso vai cair. E pode ser domingo agora. A partir do momento em que Trump cagar para o Lula, Lula vai ter que voltar com o Brasil com uma nova narrativa. É lógico que a narrativa vai sempre ser, como que eu posso dizer assim, melhor para ele, de alguma forma beneficiando ele, né? Dizendo que ele estava lá, o Trump que não quis negociar com ele, o Trump não teve coragem de sentar com o Lula e negociar com o Lula. Cara, aguardem as notícias, escrevam o que eu estou dizendo. Aguardem as notícias a partir de segunda-feira. E eu acredito isso também, tá? Eu acredito nisso também. Eu acredito que os jornais vão falar que o Lula esteve lá e que o Trump correu do Lula. Que o Trump não quis negociar. O Lula não tem nada para oferecer para os Estados Unidos. Já foi conversado com Marco Rubio. Marco Rubio jogou na mesa. Ó, vocês freiam o ditador de vocês e aí a gente tira 40% da taxação aí, deixa só 10% que a gente tá dando para qualquer país aí. Beleza? Não vamos tirar. Não? Então, beleza. Então, sinto muito. Pode ir embora. Vai tomar nem o coffee break aqui da Casa Branca. Pode voltar para o seu país. Enquanto vocês ainda podem. Então, eu acredito que isso é só manobra da mídia para tentar dizer que vai acontecer esse encontro. Todo mundo vai ficar naquela expectativa. Trump não vai se sujeitar a conversar com esse cara em outro lugar. Ele quer conversar na Casa Branca. O Trump quer olhar nos olhos do cachaceiro e mostrar alguns videozinhos daquele telão que ele tem, famoso telão ali da Casa Branca, do Salão Oval. Então, o Lula tome vergonha na cara, vire homem, porque ele não é homem, ele é um covarde. Ele vire homem de verdade e vá até Donald Trump na Casa Branca.
Ele tá afinando, não passa nem Wi-Fi no símbolo do cobre dele. Não passa nem Wi-Fi no butico do Lula. E eu mostro aqui para vocês, eu não só falo não, dá uma olhada no discurso do Lula hoje. Todo mundo sabe que eu dizia que quando o presidente Trump quiser conversar, o Brasil está à disposição para sentar para negociar. Eu acho que nós, estamos caminhando para mostrar que não há divergência que não possa ser dirimida quando duas pessoas com boa vontade se sentem em torno de uma mesa. Eu tenho todo interesse em ter essa reunião, tenho toda a disposição de defender os interesses do Brasil e mostrar que houve equívoco nas taxações ao Brasil. E eu quero provar isso com números de que houve equívoco nas taxações. Sabe? E também eu quero discutir um pouco a punição, que foi dada a ministros brasileiros, da Suprema Corte, que não tem nenhuma explicação nenhuma. Lula, o povo precisa de comida, Lula. Lula, o povo precisa da picanha, Lula. Ô, Lula, o povo não tá comendo nem carne moída mais. Ô, Lula, a banana tá cara. O ovo, Lula, tá caro. Ô, Lula, ninguém quer saber de punição de ministro do STF. Eu quero que os ministros sancionados se lasquem. Eles que resolvam o seu BO. Foi eles que arrumaram. Cada um com seus problemas, Lula. Agora, você tinha que estar interessado em resolver os problemas do Brasil. Talvez essa frase que você disse aí é para chegar no Trump e ele até desistir de ter essa reunião com você para você falar isso mesmo. Falar assim, ó, foi ele que desistiu de falar comigo para taxar os nossos produtos, companheiro. Entendimento. Como eu acredito muito na negociação, como eu acredito muito na relação humana, eu estou convencido, que a gente pode avançar muito nisso e voltar a uma relação civilizatória com os Estados Unidos. Uma coisa que já temos há 201 anos, não há por que não continuar tendo essa relação. E vocês sabem do nosso interesse é tentar contribuir para que as coisas terminem da melhor forma possível. Que ganhe o Brasil, que ganhe os Estados Unidos, mas sobretudo que ganhe o povo brasileiro e que ganhe o povo americano. Nós somos as duas maiores democracias do Ocidente. Nós temos que passar para a humanidade harmonia e não desavença. Nós temos que mostrar para a humanidade uma perspectiva objetiva na melhoria de vida do povo que a gente representa. Que fofo, bicho. Vocês viram aí, pessoal? Que fofinho, Lula. Se isso não for medo, rapaz. Meu sogro, seu Joel, fala que tá com o símbolo do cobre dando bote. Tá morrendo de medo, não tá? Ele até prefere que o Lula vá embora. Ou que o Trump vá embora. Ele até prefere que o Trump não aceite essa conversa. Por isso que ele fica falando de sancionar, de falar sobre as sanções dos ministros. Porque ele sabe que o Trump fica irritado com esse tipo de conversa. Até porque ele mandou o Marco Rubio falar sobre isso. Marco Rubio tá à frente de sanções. Ele tem outras coisas para resolver. Tem uma guerra com o amigo do Lula aqui, o Maduro, para resolver. Né? Já eu vou trazer informações sobre isso também. Tem várias coisas para resolver. Ele não quer ficar, o Lula tá achando que o Trump quer tomar uma com ele. E não é bem assim. O Trump não nasceu ontem. O Trump sabe com quem ele está lidando. O Lula acreditou que o Trump tem uma química com ele. Ai, meu Deus, como é ingênuo, né? Ô, velhinho ingênuo, né? Agora, olha outra coisa que esse desgraçado falou aí. Além de baixar as calças pro Trump, olha só o que ele falou. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são, vítimas dos usuários também. Os cachaceiros também. Os cachaceiros são responsáveis por causa da indústria da bebida alcoólica, né? Dos grandes alambiques espalhados por todo o Brasil, também são responsáveis por isso aí os usuários, né? Os cachaceiros, no caso, né? Os Maria Alambique, que é igual, é o seu caso, né, meu querido? Então você é responsável aí pela indústria do álcool, né? Cada coisa, né, bicho? Cada coisa que a gente tem que escutar, meu. O cara falou que os traficantes são o quê? Vítimas. Eles são vítimas. Que são, vítimas dos usuários também. Os traficantes são vítimas dos usuários.
Os traficantes são vítimas. É isso que o Lula falou. Uma vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Os usuários são responsáveis pelos traficantes. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então... E a maioria dos que compram vota no 13. Só para lembrar, a maioria dos que compram votam no 13, tá bom, Lula? Só para lembrar você, meu querido. Que a maioria dos usuários que você está culpando nesse momento são justamente aqueles que votam em você. Porque querem que legalizem aí né, a verdinha. É preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Verdade. Verdade. Aí o Flávio Bolsonaro falou assim que queria que a CIA, né, os Estados Unidos, desse um jeito ali também na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Isso aí virou um caos no Brasil, né? Todos os esquerdistas aí defendendo os traficantes, como sempre, né? Como sempre, eles defendendo os traficantes. Mas não foi só Lula, não. Porque o outro amigo dele, o Petro, né? Talvez o Petro é tão amigo do Lula, né? Acho que é por causa do nome, né? Petro, petróleo, Petrobras, Petrolão. Talvez seja por causa disso. Petro lembra petróleo, né? Petrobras. E o Lula gosta muito dessa estatal. Olha só. Gustavo Petro chama narcotraficantes de trabalhadores. Vocês viram isso aqui? Não é só o Lula, não. Vocês estão achando que é só o Lula que faz o país passar vergonha? Não, o Petro também faz questão de que a Colômbia passe vergonha. Tipo de ruta. Entonces decirle a estos lancheros narcotraficantes, pues idiomáticamente, en mi opinión, no es. Son obreros del narcotráfico. Son obreros de narcotráfico. Obreros. Para quem não sabe, obreiro é trabalhador em espanhol. Eu sou troglodita. Eu falo várias línguas, tá? Só não falo português direito, mas as outras línguas a gente fala. Obreros de narcotráfico. Igual que hay campesinos que terminan dándole insumos a través de la hoja de coca por un dinero y por su situación de pobreza. Mesma coisa que o Lula falou. A mesma coisa. E aí vem me dizer que não existe Foro de São Paulo? E aí vem me dizer que eles não seguem a mesma linha de raciocínio e o mesmo discurso, que não há uma cumplicidade entre ditadores com Lula? Olha, isso aqui é para mostrar que eles usam a mesma linha de raciocínio, os mesmos textos e tudo mais. Está dizendo, os usuários são responsáveis pelos trabalhadores. En el mundo del Caribe, de donde yo nací, entre otras, las carencias también son tan grandes que muchas personas dedicadas a la pesca y al uso de la lancha por fines turísticos y otros terminan prestándoles servicios al narcotráfico. Vocês estão vendo aí, né? Então, o Lula, o Petro, né? E o Maduro, eles têm o mesmo discurso. Se eu procurar alguma fala de Maduro, ele vai estar falando a mesma coisa. Que os narcotraficantes são vítimas dos usuários. É o mesmo modus operandi. Mesma coisa. Esse povo, eles são malditos. Esses caras são malditos. Tem gente que não gosta que eu diga essas palavras. Mas são, pessoal, eu não consigo achar outro adjetivo para eles. São demoníacos. As atitudes dessa corja são demoníacas. São atitudes demoníacas de pessoas que estão completamente tomadas por um espírito de obsessão. Não é possível. Eu não consigo ver outro adjetivo para isso. Eu não sei se você concorda comigo. Mas é algo surreal isso que está acontecendo. E ainda falando sobre o suposto encontro
de Lula com o Donald Trump, que eu acho que não vai acontecer, diz aí, ó, urgente, às vésperas da reunião, Lula, Trump, Big Tech se levantam contra o petista. Vamos entender. As empresas enxergam excesso de poder do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e articulam junto à oposição no Congresso Nacional para que o projeto de lei enviado para o Palácio do Planalto em setembro não avance. O tema das Big Techs foi levantado por Trump na carta, em julho, em que também mencionava um caça às bruxas no judiciário ao ex-presidente Bolsonaro e anunciava uma sobretaxa de 50% aos produtos brasileiros nos Estados Unidos. E aí diz aqui, ó, no começo aqui, a CNN acaba de declarar nas vésperas da reunião entre presidentes Lula e Trump, as Big Techs criticam duramente as propostas do governo brasileiro para a regulação econômica das plataformas. Então, aquilo, né? Plataformas digitais seriam regulamentadas e eles estão alvoroçados. Parece que caiu a ficha de que no Brasil não existe mais democracia. O diretor executivo do Conselho Digital, Felipe França, afirma que o projeto permitirá que o órgão exija o que quiser das empresas. O CAD vira praticamente um conselho de administração das plataformas, argumentou a CNN, o representante do Conselho Digital. A associação representa plataformas como Google, Meta, TikTok, Uber, Amazon e Kawaii, entre outras. Então, essas Big Techs estão contra o desgoverno do Lula, porque eles acreditam que, vindo essas regulações, irá afetar muito, principalmente os ganhos, a economia dessas empresas, irá ruir no Brasil. Porque muitas das pessoas que têm um celular na mão no Brasil, isso você pode colocar aí, mais de 80% da população brasileira já pode ter um celular nas mãos, sempre tem um desses aplicativos. Então são milhões e milhões de usuários que poderão perder o acesso a esses aplicativos que não são brasileiros, diga-se de passagem. E o Lula quer prejudicar essas Big Techs. Só que lembrando que essas mesmas Big Techs deram apoio ao Lula voltar e subir a rampa. Essas mesmas Big Techs fomentaram a volta do larápio aonde ele está hoje. E aí que a gente diz aquela velha frase, né? Faz o L. Vocês não estavam acreditando quando a gente avisava que esse cara ia voltar com sede de vingança e que realmente o fez. Ele voltou com sede de vingança. O Lula voltou para derrubar as Big Techs, para derrubar aqueles que denunciaram os roubos dentro do governo. Ele voltou com sede de vingança para colocar todos os opositores na cadeia, na prisão. Ele voltou com sede de vingança para modificar totalmente o judiciário desse país para votarem a seu favor. Sede de vingança. Plano de governo do Lula é vingança. E eu avisei desde o começo. Muitos outros amigos avisaram desde o começo. Sede de vingança. Lula não quer nada mais, nada menos do que ferrar o Brasil. Ele não está nem aí para o mais pobre. O objetivo dele é acabar com esse país antes dele morrer. Urgente, Trump anuncia ataques por terra na Venezuela. Então, ontem eu trouxe uma notícia aqui, né, de que Trump estava preparando, autorizou, na verdade, a CIA ataques dentro da Venezuela, né, a invadir, a intervenção dentro da Venezuela para retirar o Maduro do poder. Maduro a qualquer momento pode cair. Maduro, neste momento, está morrendo de medo, tanto que baixou as calças para o Trump e falou que quer paz, né? Falou que quer paz. Disse ainda que tem mais de 5.000 mísseis para lutar contra os Estados Unidos, caso for necessário, né? E o Maduro está morrendo de medo. Bom, vamos lá. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que pretende informar o Congresso sobre planos para atacar em terra alvos ligados
a cartéis na Venezuela, enquanto amplia uma campanha militar que até aqui teve foco maior em ataques navais. Ontem também ele já mandou um monte pro colo do capeta, tá? Em declarações aos repórteres na Casa Branca, Trump explicou que vamos ao Congresso, não vejo nenhum problema em ir, não há motivo para não ir, repetindo a ideia de que buscará prestar esclarecimento aos legisladores antes de avançar com a próxima fase das operações. Abre aspas, vocês sabem que eles sempre vão reclamar. Ah, deveríamos ter ido, então com certeza vamos, disse Trump. Eu gostaria de apenas dizer a você, vamos, nós vamos. Vamos dizer a eles o que vamos fazer. E acho que provavelmente vão gostar. Exceto pelos lunáticos da esquerda radical. Isso aqui eu gostei. Isso aqui eu gostei porque o Trump não tem meio termo. Trump não tem meias palavras. Tá? Eu gostaria de apenas dizer que vamos, nós vamos. E todos vão gostar, menos os lunáticos da esquerda. Maravilhoso. Não acho que vamos necessariamente pedir uma declaração de guerra. Acho que vamos apenas apagar pessoas do mapa que estão trazendo drogas para o nosso país, certo? Vamos apagar essas pessoas do mapa, elas vão estar apagadas, certo? Afirmou Donald Trump. Então, vocês entenderam aí o que significa apagado, né? Porque o YouTube não gosta que a gente fala algumas palavras aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino para não perder absolutamente nada. São lives diárias sempre ao 12h20. Eu estou aqui com vocês, sempre ao seu dispor, para trazer notícias verdadeiras e notícias importantíssimas para livrar o nosso Brasil dessa corja da esquerda. Então me ajude a te ajudar, deixando o like, compartilhando. Se você puder ajudar no Pix, está aqui em cima, pixmariorobert@gmail.com. Fazem absolutamente 4 dias que ninguém, absolutamente 0 pessoas fazem uma doação aqui para o canal. Então eu peço para você que, se você sentir que o meu trabalho é importante para o Brasil, ajude com o que você puder, mas ajude o Mário Robert a continuar. Eu preciso da sua mão amiga, eu preciso da sua força para continuar neste trabalho. Convide mais pessoas para assistir às lives diárias. Não acabou. Tem mais notícias para você agora com o nosso querido Caio Coppola, que faz tempo que eu não trago o Caio Coppola aqui, né? Um grande debatedor. Esfregou na cara do ex-advogado da Dilma Rousseff tudo o que ele precisava ouvir. Dá só uma olhada. Eu tenho muita dificuldade em entender a argumentação do Zé Eduardo, que diz que as pessoas incorreram em golpe de Estado, mas não há prova contra elas. Se não há provas, Zé, não há crime. Isso daí é elementar. Nesta edição do Grande Debate na CNN Brasil, Caio Coppola simplesmente passa o rolo compressor em José Eduardo Cardoso, que de uma maneira confusa monta uma narrativa em que ele mesmo acaba admitindo por um deslize que não houve golpe algum. E de forma espetacular, Caio Coppola, como sempre certeiro, pega Cardoso no pulo. É a inteligência e a verdade contra narrativas que não param em pé. Acompanhe o vídeo e, se não for inscrito, inscreva-se, curta, deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Porque no mesmo voto, não foi o outro dia anterior, não. No voto que ele absolve Jair Bolsonaro, no voto que ele absolve vários, ele condena 2. E por que crimes? Tentativa de golpe de Estado e tentativa de derrubar o governo eleito. Ele, é o voto dele, por favor, não dá para mudar isso. Ou ele acertou, dizendo que houve tentativa de golpe, e aí não dá para eu defender o voto dele e dizer que não houve a tentativa de golpe, ou o que é? Não dá para dizer que não houve tentativa de golpe, que Fux está certo, porque ele falou que houve, não foi uma imaginação, ele enquadrou na lei, ele tipificou na lei com todos, violência, todos esses aspectos que foram lá colocados, ele colocou os 2, Braga Neto e o Cid, condenando-os, absolveu os outros, não porque acha que não ocorreu a tentativa, vamos ler o voto do Fux, mas porque não havia provas para condenar Jair Bolsonaro. Ele fatiou os fatos. Não, mas um momentinho, por favor, uma coisa é dizer que não tem prova, outra coisa é dizer que não houve golpe. Porque ele disse que houve golpe. Eu também tô assim, igual o Caio Coppola. O cara falou que não tem provas e que houve golpe, mas não tem provas. Petista, meu Deus do céu, cara. Depois a gente fala que essa corja não tem cérebro,
Então não dá para dizer que não houve tentativa de golpe, é isso que eu estou dizendo. É de uma obviedade cristalina, eu acho que eu estou conseguindo ser claro. Quem acha que não houve golpe, que foi o que o Caio afirmou, que tudo foi uma balela, etc., quem acha que não houve tentativa de golpe, não pode condenar ninguém por golpe. Fux condenou 2, então houve tentativa. É tão claro o raciocínio que eu não sei como é que consegue se dizer que não. O voto não é esquizofrênico, não é? Ele fala que não tinha prova, onde eu acho que ele está errado, mas tudo bem. Mas ele condena pessoas por golpe, por tentativa de golpe. Então, ele acha que houve uma tentativa. Só não diz quem é o cabeça, quem é o executor, e fica um voto totalmente, a meu ver, equivocado, com todas as vênias do eminente ministro. Agora, dizer que o voto dele está certo e que não houve golpe, por favor, vamos ler o voto dele, né? Caio Coppola. Bom, mais uma vez, eu tenho muita dificuldade de entender a argumentação do Zé Eduardo, que diz que as pessoas incorreram em golpe de Estado, mas não há prova contra elas. Se não há provas, não há crime. Isso daí é elementar. Outra coisa, se o ministro Fux de fato mantiver a sua posição em relação à existência de golpe de Estado, então aqui eu tenho uma divergência com ele. O mais importante é mostrar que aquela narrativa hegemônica do Supremo Tribunal Federal, do ministro relator, dos 700 recursos que foram derrotados na primeira turma, ela cai por terra. Porque você tem ali um ministro, inclusive se ele aceita a tese do golpe, mostrando que não há prova do envolvimento de 99% dos acusados nessa trama. E me espanta o doutor Zé Eduardo falar em golpe de Estado, quando ele próprio diz que a tentativa de golpe de Estado seria impossível. Talvez ele tenha esquecido de voltar atrás nesses 2 casos, entre centenas, milhares de investigados e acusados, que ele sumariamente absolveu. E só fez isso porque o tribunal não acolheu a sua tese original. Olha, esse tribunal é absolutamente incompetente e não poderia ser de outra forma. Não há problema em você condenar 1 ou 2 pessoas por uma tentativa de um crime, porque as condutas têm que ser individualizadas. E o ônus da prova é do Estado. É o Estado que tem que provar que uma pessoa se associou com outras e, armado, tentou depor um governo legitimamente eleito. Agora, ninguém que não tenha participado do 8 de janeiro pode ser acusado de ter tomado nenhuma medida de violência ou de grave ameaça, porque não há registro nas provas, não há registro nos autos. O que faria, por exemplo, Bolsonaro participar de uma organização criminosa armada? Ele pegou em armas, mandou alguém pegar em armas, existe alguma prova disso? Não. Os tipos penais dos crimes contra o Estado de Direito, eles pressupõem ação violenta ou grave ameaça, ou seja, a coação física ou a coação moral. Nada disso aconteceu. Não existe uma ordem, não existe uma tentativa de subversão. Existem reuniões acerca de estado de sítio, estado de defesa, o que já se sabia desde o começo, uma coisa que não passa de uma consulta jurídica, algo que está no plano da cogitação. E ainda que estivesse no plano do planejamento, o direito já não contempla isso, pelo menos não o direito penal. Não se pune a intenção sem ação. A tentativa pressupõe o início da execução. Portanto, esse é o golpe que nunca aconteceu, um golpe imaginário, em que o suposto beneficiário da coisa toda, antes de dar posse para o governo seguinte, nomeia os seus indicados para as Forças Armadas. Vai para fora do Brasil e está lá hospitalizado quando há uma manifestação que infelizmente descamba, em alguns casos, para depredação de patrimônio público. Mas é isso, falar que aquela moça que usou batom para grafitar a estátua do STF é uma golpista, que ela tentou abolir a democracia, é ridículo. Só não é mais ridículo do que condená-la a mais de 10 anos de prisão num país que vive soltando aí grandes criminosos e grandes corruptos, inclusive em sentenças do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Então, Caio Coppola veio novamente mais assertivo do que nunca. Eu peço para você deixar o like, para você compartilhar ao máximo, para ter mais vídeos como esses aqui. Eu gosto de trazer pessoas inteligentes, né? Tudo bem que o Caio Coppola é um intergaláctico, né? Intergaláctico não tem vez comigo, né? Intergaláctico que tá em cima do muro, que não sabe se é Bolsonaro ou se não é. Aqui é um canal 100% Bolsonaro. Sou Bolsonaro verde e amarelo, tá? Então, quem aí tá achando que tá fácil pro Bolsonaro, alguma coisa do tipo, quer escantear Bolsonaro de uma vez, perde comigo, talvez perde com vocês que estão aí, né?
E a gente tá aqui lutando, firme e forte, principalmente pela Débora do Batom, que foi citada pelo Fábio, principalmente por aqueles presos políticos que estão esperando a anistia. E aí? Cadê os caras que vão colocar a anistia em prática? Cadê? Deram mais 15 dias para o relator preparar a anistia meia boca, a meia anistia. Não existe isso. Nós não vamos aceitar. E se vocês insistirem com isso, a gente vai continuar falando. Nosso papel aqui é falar. Pessoal, para eu continuar falando, eu preciso da sua ajuda. Dia 4/11, agora dia 4 de novembro, eu vou estar sorteando aqui na live ao vivo o sorteio aí de 4 prêmios maravilhosos. É o livro do Laudelino, Submundo Hacker, o busto do presidente Jair Messias Bolsonaro, herói nacional, que vai para você também, a camiseta que o Agita Brasil Camisetas doou para o canal para ajudar aqui no nosso financeiro. Então, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo, também pode ser sua, essa camiseta lindíssima que o Bolsonaro está utilizando. E a caneca, o meu partido é o Brasil também, com o rosto do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, para tomar aquele cafezinho, aquele chá, mostrando que você ama o trabalho do presidente Bolsonaro. Uma chance é R$10. Eu vou rodar uma roleta com o seu nome aqui. Você doar R$10 no Pix, seu nome entra automaticamente no sorteio, tá bom? Espero dizer o seu nome aí no dia 4 de novembro. Ótima notícia aqui que chegou agora, né? O ministro pede para visitar Bolsonaro e Moraes autoriza. A péssima notícia aqui é o quê? Que Moraes tem que autorizar alguma coisa, né? Essa é a péssima notícia para um presidente, um ex-presidente, não fez absolutamente nada do que amar o seu país, né? O ministro Alexandre de Moraes autorizou a quinta-feira novas visitas ao ex-presidente Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar desde o início de agosto. Entre os autorizados estão Jorge Oliveira, ministro do Tribunal de Contas da União, Rogério Marinho, líder da oposição do Senado, o bispo Robson Rodovalho, fundador da Igreja Sara Nossa Terra, e o deputado Alfredo Gaspar, relator da CPI do INSS. Olha só, o Alfredão está aqui também na lista de visitantes, tá? Então, olha só, o que eu achei mais interessante aqui foi o ministro do TCU está indo visitar Jair Messias Bolsonaro. O ministro do TCU que tem mostrado várias e várias coisas aí sobre o desgoverno, várias e várias contas públicas estão sendo jogadas na mesa, deixado públicas, né, para que o povo brasileiro acompanhe o Lula destruindo o nosso país, e o ministro do TCU vai visitar o Bolsonaro. Aí ele diz assim, ó, o Alfredo Gaspar, né, comunicou ao ministro que não comparecerá à visita, então ele não vai poder ir, né? Segundo ele, quando a defesa de Bolsonaro solicitou a permissão, ainda não havia assumido a relatoria. Então, o que acontece aqui? O faraó preparou uma armadilha para o relator da CPMI, porque se ele for na visita com Bolsonaro, vai mostrar que ele é parcial, vai mostrar uma parcialidade na relatoria do INSS. Olha só que sacaninha o carequinha cabeça lustrada. Olha isso que a gente descobriu aqui. Quer dizer, o cara pediu antes de ser relator do INSS. Aí agora ele autorizou a visita dele. Então a gente tem que ver bem minuciosamente as entrelinhas, né? Recebi a autorização do ministro Moraes para visitar o ex-presidente, a quem tenho minha solidariedade, respeito e consideração. Decidi declinar em respeito à função que exerço como relator na CPMI do INSS e para evitar qualquer questionamento sobre minha atuação, escreveu o parlamentar. Tá certíssimo. Ele acrescentou ainda, meu foco segue firme em concluir os trabalhos da comissão e defender os aposentados do Brasil. Assim que essa missão for concluída, pretendo solicitar a realização da visita ao presidente. Em setembro, Moraes havia negado um pedido anterior de Rodovalho para integrar um grupo de orações organizado pela primeira-ministra, a primeira-dama Michele Bolsonaro. E a Michele até chorou, né? Vocês se lembram que ela chorou no caminhão falando que exatamente isso que ela não podia fazer é o que mais doía nela, que era montar o seu grupo de oração ali na sua casa, né?
O grupo de orações, entretanto, não pode ser usado como desvio de finalidade, acrescentando diversas distintas pessoas como integrantes, somente para a realização de visitas não especificamente requeridas, observou Moraes. Permitiu, mas colocou, né, aqueles entraves lá, como se Bolsonaro fosse sair aí, né, dentro de uma Bíblia, né, vai se esconder dentro de uma Bíblia, né, dentro de um carro do pastor, sei lá. Cara, nem posso externar tanta indignação que eu tô sentindo aqui, porque senão eu perco minha liberdade. Talhaferro promete expor senador petista envolvido em esquema de perseguição promovido por Moraes. Talhaferro novamente volta aos holofotes e prometendo que vai entregar mais sujeira aí, hein, no meio do caminho. Presta atenção. Em entrevista exclusiva ao jornal JCO, Talhaferro, ex-assessor ministro Moraes, não deixou pedra sobre pedra e sobrou, inclusive, para deputados e senadores que estariam envolvidos na criação de provas falsas, resultando na prisão de pessoas inocentes. Talhaferro citou Alexandre Frota, atualmente ex-deputado, e prometeu expor mais gente. Abre aspas, existe um senador conhecido, a cereja do bolo. Ele é do Partido dos Trabalhadores, mas só vou citar o nome dele quando for para dar a... eu não posso falar essa palavra, mas vocês estão vendo aí, né? Final. Ressaltou. Aí o Talhaferro fez essa entrevista aqui. Deixa eu ver se é um trechinho. Tudo. Então a gente não vai poder passar aqui, senão a live estende pra caramba. Mas o importante aqui é saber que ele vai realmente entregar absolutamente tudo. Outra matéria que eu jogo na tela para vocês é o nosso giro de notícias. Jojo Todinho obtém grande vitória contra o PT em ação judicial. Isso aqui é maravilhoso, tá? Fiz questão de trazer para vocês. Jojo Todinho é boa de briga e tudo indica que vai impor sucessivas derrotas ao PT. O Ministério Público do Rio de Janeiro acaba de rejeitar a queixa-crime apresentada pelo PT contra Jojo Todinho por suposta difamação. A decisão foi julgada na terça-feira, dia 21, representando uma grande vitória para a artista na decisão judicial com o partido de Lula. O caso teve origem quando a influenciadora afirmou em um podcast ter recebido oferta de 1,5 milhão para apoiar a campanha de Lula. Esta declaração motivou o PT a acionar a justiça. Então, ela prova, né? Ela provou que realmente foi ofertado para ela 1,5 milhão para ela... Cara, o tanto de influenciador que não tá nem aí para alcance de redes sociais, só o dinheiro que eles colocam no bolso com essas eleições. Mas se eu falar inglês também, ô Diogo, se eu falar inglês também, o YouTube pega, entendeu? Diogão, obrigado, meu querido. Então tá aí, ó. Quem teria oferecido o partido político? Algum mandatário ou filiado, empresário, coligação ou instituição financeira? Não se pode saber. Não se podendo inferir ou presumir condutas em sede de direito penal incriminador, questionou o promotor. O documento do Ministério Público foi conclusivo quanto à inviabilidade da ação. Por todo o exposto, constata-se que a queixa-crime oferecida é inepta e não há justa causa para seu recebimento, razões pelas quais oficia o Ministério Público pela sua rejeição, afirmou o texto. Maravilha, maravilha, parabéns aí a Jojo Todinho, tem sido uma guerreira, né? Mudou muito a mente da Jojo Todinho depois que ela começou a estudar, né? Você vê, a pessoa só a pessoa começar a estudar, ela para de andar com pessoas que não valem nada, né? Ela para de andar em certos ambientes, muda o dialeto, muda o seu jeito de ser, né? Jojo Todinho quis mudar e ela realmente conseguiu, né, estar do lado certo da força. Olha só essa notícia também, eu achei maravilhosa para trazer para vocês. Produtor de Som da Liberdade realiza filme sobre atentado contra Bolsonaro. Vocês já assistiram o Som da Liberdade? Se vocês não assistiram, assistam. É um filme belíssimo com Jim Caviezel, aquele ator que fez o Paixão de Cristo, né?
Então, é um filme maravilhoso, mostra toda a sujeira, né, com crianças e tal. Então, se você não assistiu, assista O Som da Liberdade. É lindo demais, você chora, é emocionante, né? Você fica indignado, né? A esquerda tentou contra tudo cancelar esse filme. Esse filme estava nas mãos da Disney. A Disney não colocou em prática porque denuncia, inclusive, pessoas ligadas no alto escalão aí, né, de governos e tudo mais. E aí a produtora pegou esse filme e foi um sucesso. Não conseguiram cancelar o filme. O produtor tá realizando um filme sobre o atentado contra Bolsonaro. Olha só que maravilha. Nova produção norte-americana recria episódio da campanha que marcou a trajetória política do ex-presidente. Então vai ter um filme, pessoal. Vai ter um filme aqui do ataque a Bolsonaro. Olha só que maravilha. O filme de ficção Dark Horse começou a ser produzido nesta quinta-feira, dia 23, e retratará o ex-presidente Jair Bolsonaro com lançamento previsto para 2026. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a história foca no atentado que ele sofreu em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante a campanha eleitoral de 2018. O roteiro, baseado em Capitão do Povo, texto do deputado federal Mário Frias, apresenta o ex-presidente como um improvável vencedor das eleições de 2018. A narrativa inclui flashbacks fictícios em que o ex-presidente, ainda militar nos anos 80, combate o tráfico e enfrenta conspirações da esquerda e do crime organizado. Quem de vocês vai assistir esse filme? Quem de nós que estamos aqui vai assistir este filme? Eu tô na pré-estreia. A trama retrata outras tentativas de eliminação com ataques ordenados pelos supostos mandantes do atentado enquanto Bolsonaro estava internado. O principal antagonista do filme é um traficante rico e influente, preso por Bolsonaro no período em que atuava no Exército. Então, vai haver ali uma licença poética no meio do filme, né? Que ele vai colocar ali, incrementar mais alguns personagens que não existe, né? São fictícios. O autor da facada, inspirado em Adélio Bispo, aparece como Aurélio Barba. Aurélio Barba. Qual é a palavra que mais chamou atenção aqui nesse nome desse personagem? Vai ser o Adélio Bispo nesse filme. Aurélio Barba. Que maravilhoso, né, bicho? Que maravilhoso. Que maravilhoso. Olha só, a produção já escalou atores para viverem filhos de Bolsonaro. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a família do ex-presidente também estará na tela. O ator brasileiro Sérgio Barreto interpretará Carlos Bolsonaro, Ed Finlay dará vida a Eduardo e Marcos Ornelas representará Flávio Bolsonaro. Michele Bolsonaro e a filha caçula Laura também surgem na história. Olha só que maravilha, hein? A direção será de Cyrus Norwaster, cineasta norte-americano de origem iraniana, responsável por títulos como Infidel, O Jovem Messias e O Apedrejamento Soraya M. Conforme o IMDb. A produção é de Eduardo Verasteg, conhecido pelo sucesso Som da Liberdade 2023, filme que conquistou grande público conservador. Que maravilha, cara. Que maravilha de notícia que eu trago aqui para vocês. Eu peço para que não fique só aqui, você repasse para mais e mais pessoas que vocês conhecem, tá bom? Vocês sabem que o canal está sofrendo ataques diários e eu conto com a sua ajuda para que a gente possa crescer cada vez mais. Ó, a Neuza falou, é Barba, né? Aurélio Barba, né? Aqui é o Adélio Bispo e lá é o Aurélio Barba que vai ser no filme. Barba. Olha só, produtor, né? Sagaz, não é isso? Que produtor sagaz. Deus abençoe, Júlio. Chegou agora. Depois você volta à live, Julião, para assistir toda a live, tá? A esquerda vai pirar. Vamos montar um grupo. Eu já tenho um grupo, meu querido. Eu já tenho um grupo aqui do canal, do Tamo Junto. Tá tudo misturado. O grupo tá aí na tela, ó. Quem quiser, só apontar o celular e os nossos queridos moderadores vão estar lá de prontidão para poder liberar aí para vocês. Então tá aí na tela, ó. Só colocar aí o QR Code, né?
apontar o QR Code, vou pedir também pro Gabriel jogar o... Ah, para ir no cinema? Ah, para ir no cinema. Entendi. Você mora em Santa Catarina, meu querido? Eu moro em Santa Catarina, eu moro em Floripa. Você mora em Santa Catarina, Diogão? Aí, ó, o grupo aberto do Tamo Junto tá aí, ó. O nosso querido Gabriel colocou aí. E eu vou deixar também na descrição depois da live, quando se tornar gravada, para vocês entrarem também no grupo do Tamo Junto. Tá fixado aí, corre, entra aí no grupo para vocês ajudarem cada vez mais o canal a crescer, ok? E último pedido que eu vou fazer para vocês, que vocês me ajudem com Pix de qualquer valor, tá? Que Deus tocar no seu coração, se você acredita que o meu trabalho é importante para o Brasil. E me ajuda aí a te ajudar, a continuar te ajudando aqui com as matérias que eu trago, né? Com tudo que a gente traz aí. Participa do sorteio, uma chance é R$10, é pouquinho, tá? Não vai doer nada no seu bolso e ainda vai ajudar o Mário Robert a continuar este trabalho que tem crescido pra caramba, tá? 4 de novembro agora, eu vou sortear esses 4 prêmios que estão na tela para vocês. O livro do Laudelino, Submundo Hacker, busto do presidente Bolsonaro, a camiseta do Bolsonaro e a caneca também do nosso presidente Bolsonaro. Participe do sorteio, uma chance de R$10, pixmariorobert@gmail.com é a chave Pix para você fazer aí a sua doação. Acima de R$10, seu nome já entra automaticamente na roleta. Dia 4 de novembro eu quero falar aqui o seu nome. Por favor, eu peço para vocês continuarem compartilhando esta live, mesmo depois que acabar, nos grupos que vocês fazem parte, para mostrar a nossa força. Vamos vencer o sistema. Deus abençoe você, sua família, a nossa nação, todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Até a próxima live. Tchau, tchau.